Hoje você vai sentir na pele o que é passar raiva. Vou dar o meu melhor na cama de pirraça. Mais um Wesley Safadão pra gente começar o nosso vídeo hoje. Que eu te digo, não controle a sua raiva. Como assim, Diego? Não controle a sua raiva. Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero tratar desse tema com um pouco mais de profundidade. Vou procurar ser um pouco mais breve. Estou na expectativa de fazer vídeos um pouco mais curtos para ver como é que a coisa se desenrola por aqui. Se vocês gostam mais curtos e acaba faltando tempo ou não. O ser humano, galera, ele tem algumas faculdades humanas, tá? Vamos colocar assim. Faculdades humanas são como? São formas de aprender a realidade, de se relacionar com a realidade. Duas delas são animais e é importante, e eu vejo que uma delas, que é inclusive uma que a gente pode falar da raiva, ela está meio que suprimida, ela está meio que rebaixada, ela está meio que um ponto a menos quando a gente está falando de pessoas depressivas, que aí pode acabar desenvolvendo uma certa ansiedade, que é os apetites concupiscível e o apetite irascível. Difícil, né? Palavras difíceis aqui, mas eu vou explicar. Apetite irascível, a grosso modo, ele é basicamente aquilo que nos inclina para bens imediatos. Por exemplo, eu vou ter aqui, que está vazio o copo, né? Esse copo cheio de água. Eu estou morrendo de sede, esse copo de água está na minha frente. Quando eu olho para ele, ele faz cócegas, ele cutuca, ele provoca o meu apetite concupiscível, tá? Que me inclina a beber esse copo d'água porque eu estou morrendo de sede. Mas vamos supor que esse copo d'água está aqui na minha frente e existe sei lá, um muro aqui ou alguma coisa que eu preciso quebrar em torno, né? Uma cúpula de gelo. E essa cúpula de gelo tem uma certa espessura, eu vou precisar, sei lá, usar meu punho para poder atravessar. E eu estou com sede, etc. Esse impulso que me move a atravessar essa espessura de gelo seria um apetite irascível, que é aquilo que move para os bens árduos. Eu vou dar um exemplo melhor. Aquilo que nos move a fazer um sacrifício, por exemplo, a ir na academia em prol de um corpo melhor, a ficar aqui no YouTube falando muitas vezes para poucas pessoas, de repente, claro, valorizo cada um. Aliás, tu que já está assistindo esse vídeo, te inscreve no canal e curte se tu já está curtindo, tá? Que move para bens árduos, sei lá, concluir uma faculdade, move para bens árduos. Isso aqui tudo que eu estou falando dos apetites, ele está dentro de uma filosofia clássica, de antropologia clássica, do como é que funciona o homem, né? Como é que funciona o ser humano. E o que a gente vê é que, claro, né, o imediatismo, aquele desejo do imediatista, né, aquele sujeito imediatista, que eu quero tudo aqui e agora e tal, ele é dominado por esse apetite concupiscível, ele não consegue suprimir ele e não consegue ir atrás de coisas que promovem o seu apetite irascível. Vamos lá. Um bem árduo, ele é uma coisa que é lá na frente, né? Está distante de mim, não é imediato, não está próximo. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que, claro, ela não se vê capaz de ir atrás desses bens árduos, porque ela está com o humor deprimido, ela está com uma baixa autoestima, ela está com pensamentos ruins, ela está com muito sono, está com uma abulia, uma vontade fraca. E geralmente é isso que acontece, né? Pessoas deprimidas vão lá, é iFood, é masturbação, coisas fáceis, né? Álcool e etc. Tomado por isso. A pessoa não tem porquê, ela não vê um sentido em passar um certo sacrifício, né? Ou seja, a depressão está muito associada a uma superestimulação desse apetite concupiscível e um rebaixamento desse apetite irascível. O Freud, pessoal, ele vai dizer o seguinte, que a depressão ela é uma raiva recalcada. Como assim uma raiva recalcada? Né? Uma raiva recalcada no sentido de, cara, eu quis fazer aquilo lá e eu não fiz, e aí começa a entrar num mecanismo inconsciente aqui de, caraca, de culpa, por que eu não fiz aquilo, por que eu não lutei, por que essa injustiça aconteceu, e eu vou jogando isso para dentro de tal modo que isso fica me comprimindo, e aí daqui a pouco eu já estou deprimido, que realmente eu sou uma porcaria, e eu entro num mecanismo de culpa. Por que eu digo não controle a sua raiva? Claro, entende, né? Ou seja, não é ser impulsivo e tal. Mas assim, bota para fora isso, vai atrás das coisas que tu queres.
Senão, justamente isso, tu vai acabar dormindo de noite, ou melhor, não dormindo muitas vezes, com essa consciência pesada. Entende que quando eu falo aqui raiva, não é para tu te tornar uma pessoa impulsiva, uma pessoa que ah, age por impulso, uma pessoa que fala o que dá na telha. Mas essa irascibilidade, e olha o nomezinho aqui que bonito, né? Ira, né? Essa irascibilidade boa, movida para aquelas coisas que são justas. Não a tua justiça, né? Que às vezes a nossa justiça ela é um pouco meio fora dos eixos, né? Mas na medida que eu componho uma vida moral, eu sei muito bem, eu estou educado para aquilo que é o certo e o errado, e eu promovo essa minha raiva em direção ao bem. Por quê? Porque isso é bom e porque isso vai me fazer feliz. Esse é o bom princípio desses apetites ordenados, né? A vida de virtudes, quando a gente fala da vida de virtudes, né? Ser uma pessoa mais justa, ser uma pessoa mais forte, mais temperante, etc., mais prudente, é nada mais nada menos do que ter essas faculdades, tem outras 5, né? Mas essas 2 aqui, se inclinando para aquilo que é bom. Por exemplo, eu vou ter aqui um bifão gostoso na hora de jantar e eu vou ter um brigadeiro, chama de negrinho aqui no Rio Grande do Sul, né? Um negrinho aqui do meu lado. E eu movo, o meu apetite concupiscivo ele se inclina primeiro e ele vê um gozo em comer esse bifão, porque é a minha janta, é o meu jantar, né? Como é que é uma criança? Uma criança não tem esse apetite ordenado, né? Ele prefere aquilo que é mais calórico, ali que é mais gostoso, ele vai preferir comer o brigadeiro e não o bifão, né? Esse princípio é um princípio de educação, uma educação dos nossos apetites, sobretudo, e que, claro, vai passar por um processo de, cara, Diego, o que eu faço se eu não sou ordenado desse modo? É justamente isso, como é que a gente educa um apetite, né? Aristóteles vai dizer que a gente precisa ter não um domínio tirânico sobre as nossas paixões. Apetite e paixão é a mesma coisa, né? Paixões ou esses afetos, podemos chamar de afeto. Não pode ser tirano. Não, eu vou negligenciar e eu vou comer bife. Por isso que dieta muito restritiva não funciona. Justamente por isso, porque dieta muito restritiva é uma medida tirânica e não política, né? Aristóteles vai dizer, a gente tem que ter uma medida política, assim, cara, tá, eu vou, né, meio que essa negociação consigo, eu vou comer esse brigadeiro, mas depois de comer a carne, né? Isso é um exemplo. E de algum modo também se educar, mas eu queria aproveitar agora. Eu queria, sei lá, ver shorts aqui no YouTube, ficar vendo shorts e tal, mas eu tenho que entregar um trabalho específico e tal, que é árduo. Eu me educo. Eu digo assim, eu vou fazer, mas depois. Né? É o postergar o prazer, coisas que vão estar dentro muitas vezes das técnicas da TCC, da cognitivo-comportamental, técnicas comportamentais, que, na verdade, não são nada mais, nada menos do que exercícios que vêm de muitos séculos atrás, de exercícios ascéticos. O que é a ascese, pessoal? A ascese, a gente vai ver isso nos estoicos, a gente vai ver isso muito dentro do cristianismo, do budismo, etc. O asceta é aquele que exercita a alma. O atleta é aquele que exercita o corpo. Então, na medida em que eu permito que as coisas fluam, lembra, político, né? Essa demanda política é, tá, deixa as coisas fluir. Não fica travando as coisas, né? O tirano ele fica freando, ele fica um freio de mão puxado. Não controle a sua raiva quando diz, deixa fluir. Controla, né? Deixa ela ir. Que nem um cavalo, né? Não adianta tu puxar o cavalo quando ele está querendo galopar. Tu tem que ir dando uma puxada de leve, levando ele para um lado ou para o outro. Senão, assim como o Freud já diz, tu vai acabar levando isso para dentro, interiorizando isso, entrar num mecanismo de culpa e acabar, então, se deprimindo. Joga essa raiva para fora, né? Põe isso, canaliza isso para algum lugar. Tenha um modo de, cara, eu vou escrever, eu vou pôr essa minha raiva no papel, eu vou falar para alguém, eu vou desabafar para alguém. Muitas vezes funciona, né? Procurar alguém, pode ser um terapeuta, pode ser um amigo, etc. Não controla, não joga para dentro, né? A gente vê muito em filme também isso, né? Aquela pessoa que ficou engolindo sapo e etc. E até que um belo dia ela explode e aí dá uma bagunça braba, né? Dia de fúria, por exemplo. Ou, claro, isso acaba, porque essa raiva vai acabar aparecendo em algum lugar, seja numa depressão ou estourando em alguém. Então precisa ter esse trato político. Eu me lembro do clipe de Another Brick in the Wall, Pink Floyd, né? Que tá lá o professor. Me corrijam se eu estiver errado, né? Aliás, se tu ainda não curtiu esse vídeo, né? É muito importante para que ele seja melhor distribuído aqui no YouTube. Também te inscreve e comenta aqui embaixo, né? Se eu estou errado, se tu lembra de alguma coisa interessante para colaborar
para o vídeo. Que o professor, ele vai lá e judia das crianças, né? Dá-lhe pau nelas. Mas em casa ele fica escutando, engolindo muito sapo da sua mãe, da sua mulher, alguma coisa assim. Então, ele não controla aquela raiva de um modo adequado. Ele trava, assim, eu tô aqui tentando controlar a raiva, ouvindo o sapo e tal, não sei o quê, mas daqui a pouco estoura, né? Das duas, ou ele vai estourar em alguém, ou ele vai se deprimir. Então não permita que caia nesse mecanismo de culpa. Quando eu digo não controla a tua raiva, é basicamente de algum modo dizer assim, não te deprima. Pensa, claro, no bem, no belo, no moral, e canaliza isso para algum lugar que seja pelo menos redução de danos. Esse é um bom conselho, tá? Que eu posso te dar. Não controla a tua raiva. Não engole muito sapo. Claro, é bom para a alma um pouco a gente... Por isso que eu estou dizendo, essa coisa política, a mortificação, no final das contas, ela tem que ser meio que política. Se for demais, muito restritivo, fechei... Não. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, o escracho é muito feio, né? Então eu não seguro nada, Diego. E tal. Não, também não vai dar certo. Porque tu vai ficar completamente escravo de si mesmo. Tu vai fazer um monte de bobagem que tu vai te arrepender depois. Mas esse trato político, né, a justa medida aqui no meio do campo. Não controla a tua raiva. Cuidado para não te deprimir. Deixa isso ir adiante. Eu não cheguei a falar sobre a ansiedade, né? É melhor estar ansioso do que deprimido. O ansioso, ainda que ele tenha essa ebulição por dentro, ele se alivia quando faz, quando realiza, quando enfrenta, quando se coloca perante problemas reais, né? Porque percebe, a ansiedade, o mecanismo da ansiedade é justamente esse. Não existe uma ameaça concreta aqui, mas a iminência de uma ameaça. Não tem uma ameaça real. Tem a potência de uma ameaça. E por isso que eu fico ansioso. Então vai, te mexe. Porque se tu controlar essa raiva, que talvez fosse o que te pudesse te colocar perante uma ameaça real, confrontá-la e atravessar o gelo ali, tomar o copo d'água, por exemplo, tu vai acabar de novo se deprimindo, daqui a pouco realmente tu fica só com... Tanto que eu vejo isso, às vezes na terapia, o sujeito sai da depressão um pouquinho e ele começa a cair um pouco na ansiedade. E aí entra o desenvolvimento da virtude da coragem, ou seja, vai, enfrenta, né? Consegue. Porque aí melhora a autoeficácia. Eu estou trazendo aqui um conceito lá do Bandura, né? Da social cognitiva. A autoeficácia, a crença em si mesmo de que é capaz de conseguir enfrentar aqueles obstáculos, aquelas dificuldades. Tá bom? Não controla a tua raiva, tá bem? Te inscreve aqui no canal, curte o vídeo, é importante. Obrigado por ter ficado até aqui. Não faz nada que eu não faria. Fica com Deus e até amanhã.